Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus, o Deus que fez o céu e a terra, e que tudo que nele há. Nesse momento, irmãos, estou aqui na presença de Deus, mais uma vez, para ler um trecho da sua santa palavra, que se encontra, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos. Vou ler um versículo que Deus me colocou em frente. 18 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 9. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Até aqui, irmãos. Pela graça de Deus, Paulo, um homem de Deus, irmãos, que orava. Por falar em orar, eu já fiz a minha oração particularmente aqui antes de gravar. E buscava a Deus. Era um homem que perseguia o povo. Antes de se chamar Paulo, ele era Saulo, né? Isso na tradução da nossa Bíblia em português, João Ferreira de Almeida. É lógico que se nós pegarmos a Bíblia de Jerusalém, nós vamos ver o nome dele a mesma coisa, mas com outra fonética, de uma forma diferente, mas é o mesmo Paulo. Eu tenho também esta Bíblia baixada também, Jerusalém. Qualquer dia eu vou pregar uma palavra usando esta Bíblia, para que os irmãos vejam como praticamente quer dizer a mesma coisa, irmãos. Ela foi traduzida, ela é chamada Septuagésima. Ela foi traduzida, irmãos, por 70 escribas judeus, porque como o imperador queria conhecer a leitura, a doutrina e tudo aquilo que se falava em Jerusalém, ele pediu que fosse feita uma tradução na língua grega. E essa tradução foi feita por 70 escribas judeus que escreveram a Septuagésima. Por isso que muitas vezes questionam os nomes. Eu quero dizer para vocês que Jesus é Jesus, que Yeshua também é o mesmo Jesus, Yahushua também é Jesus, Yeshua é Jesus. E muitos ficam brigando e querendo colocar coisas novas, sendo que eu tive uma conversa com um rabino e ele me disse que Yeshua também é Jesus, é o mesmo Jesus, não há diferença. Mas muitos irmãos, infelizmente, procuram adeptos e querem descobrir o nome de Deus, como se isso fosse alguma coisa que Deus quisesse que acontecesse. Está escrito no mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eu costumo chamar o nosso Deus de Pai Eterno. Ele já sabe que eu estou falando com Ele, que Ele é o único Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o ungido de Deus, o próprio Deus encarnado, irmãos. Eu acredito assim. Muitos não acreditam, porém, isso vem de cada um. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz para me dar a vida. Não a mim somente, mas para todos aqueles que nele crerem, cumprirem o mandamento da sua palavra, terão um dia, irmãos, a esperança, já estão com a esperança, estão aguardando o dia da misericórdia e do juízo. Mas diz a palavra que a misericórdia triunfa no juízo. Então, quando Paulo, irmãos, estava em Atenas, e depois de Atenas, ele pregou diante de muitas pessoas,
Diz aqui na palavra de Deus que ele fez um discurso que atraiu muita gente, pois ele partiu de Atenas e chegou a Corinto, uma cidade portuária, irmãos. E quando ele chegou ali, irmãos, o Senhor o impulsionava, e todos os sábados ele disputava nas sinagogas e convencia os judeus e gregos. Enquanto isso, Silas e Timóteo desceram da Macedônia e foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. E isso fazia, irmãos, com que muitos creram nele e muitos também se revoltaram contra ele, resistindo e até blasfemando. Ele sacudiu seus vestidos e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, porque ele cumpriu a missão dele. Quando ele saiu dali, ele chegou na casa, irmãos, de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus na justiça e cuja casa estava junto de uma sinagoga. Quando ele se aproximou ali, irmão, Crispo, que era principal da sinagoga, já creu no Senhor pelas palavras que Deus colocou na boca de Paulo. Ele tinha a virtude do Espírito Santo sobre ele para pregar o Evangelho aos gentios. E não só Crispo, mas com ele toda a sua casa creu. E eles foram batizados, conforme manda a palavra de Deus. Mas Paulo, por certo, deve ter ficado um pouco preocupado. E aqui no versículo 9, aonde lemos, então diz assim: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Os irmãos observam, irmãos, que as coisas de Deus, elas são um mistério. Naquele tempo, naquela cidade, irmãos, o Senhor falou que tinha muito povo. Hoje, se você voltar naquela mesma localidade, você vai perceber que talvez muitos nem creem mais em Jesus Cristo. Muitos são ateus. Mas por que isso? Porque Deus, irmãos, Ele tem o tempo certo de operar. Naquele tempo, o Senhor quis salvar muito povo daquela cidade. E eu digo para vocês que Deus ainda tem muito povo para salvar na humanidade. Embora com todos esses obstáculos que estamos vendo, irmãos, e não podemos às vezes viajar para evangelizar, não podemos cultuar com uma liberdade plena, não podemos falar às vezes alguma coisa no próprio YouTube, porque nós somos privados de tais coisas e às vezes temos que nos calar. E muitos às vezes são calados para não perderem a sua posição em algumas denominações. E assim vai. Mas aqueles a quem Deus ungiu para esta obra, se cumpre nele o que está escrito aqui no versículo 9 e 18 de Atos. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então ninguém pode lançar a mão daquele a quem Deus escolheu para falar de Jesus Cristo, enquanto ele não terminar a sua missão. Chegou o momento que Paulo terminou a sua carreira, ele foi martirizado,
Mas enquanto ele não terminou a sua carreira, ele continuou cumprindo com o ministério que lhe foi ortogado. E você, meu caro irmão e também irmã, alguém mandou te calar? Alguém mandou você fechar a tua boca? Alguém te proibiu de você cantar, de você tocar o teu instrumento, ou de você louvar a Deus dentro de alguma instituição? O homem pode mandar, desmandar e fazer o que ele quiser. Mas uma pergunta, quem foi que te deu o dom? Mandou você parar? Quem foi que te deu o dom? Mandou você parar de evangelizar? Quem foi que te deu o dom? Falou para você que você ia perecer, que você ia ser morto ou degolado? Não, ele disse para você, não temas, porque eu ainda tenho muito povo nesta cidade. E o que o Senhor fala, irmãos, ele garante. Então ele quer garantir a tua segurança. Ainda que ele tenha que te fazer ficar invisível diante daqueles que não creem na palavra que Deus te der. Ainda que ele tenha que te arrebatar para um outro país, se for preciso, para você levar o Evangelho, ou você não crê nisso. Diz a palavra que nos últimos dias serão como nos primeiros dias. Se nós lermos em Atos dos Apóstolos, no mesmo livro, no capítulo onde Felipe prega para aquele superintendente da rainha de Candance, nós vamos ver, irmãos, que enquanto ele pregava, aquela carruagem estava correndo, o Senhor falou para Felipe, apressa-te e aproxima-se desta carruagem. E Felipe, então, foi ali cumprir aquilo que Deus havia falado. E eis que ali havia um homem, eunuco, mordomo-mor de Candance. Isso está escrito em Atos, capítulo 8 também. Se nós falarmos do versículo 26, você pode ler do versículo 26. Eu não estou lendo do versículo 26, eu adiantei um pouco. Eu estou aqui no 27. Ele levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candance, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Ele regressava lendo o profeta Isaías. E o Espírito do Senhor falou com Felipe, chega-te, ajunta-te a esta carruagem, a este carro. Uma carruagem, claro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse Felipe, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Felipe que subisse com ele e se assentasse. E rogou a Felipe. E o lugar em que ele lia era, esse foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro está mudo, como cordeiro diante do que o tosquia. Assim não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque sua vida é tirada da terra. E o eunuco não sabia, irmãos, o que significava aquilo. E Felipe, então, abriu a sua boca pelo Espírito de Deus e começou a ensiná-lo a respeito de Jesus Cristo, do Yeshua. E no mesmo momento, irmãos, os irmãos vejam como a sabedoria de Deus, ela vai além do nosso entendimento. Felipe foi apressadamente. Porque se Felipe andasse devagar, a carruagem passaria do lugar onde tem água, porque ali não é em qualquer lugar que tem água. Mas Felipe correu justamente porque teria que parar num lugar onde havia água, para que o eunuco fosse batizado. E o eunuco creu, irmãos. E não está dizendo que Felipe ficou lá ensinando ele como ele tinha que adorar a Deus, qual era a doutrina que ele tinha que fazer, de que jeito que ele tinha que orar.
Não, Filipe acabou de pregar, acabou de batizar, o Senhor arrebatou Filipe para Azoto, para uma outra cidade. O eunuco continuou a viagem, mas já crendo em Jesus Cristo. Então, irmãos, preocupe-se em anunciar o Evangelho. O restante, o ensinamento, a postura, a forma da pessoa se portar depois que recebeu a Jesus Cristo, dentro do seu coração, o próprio Espírito de Deus vai transformar de dentro para fora a estrutura daquela pessoa, ou a forma de vida daquela pessoa. Tem muitos que pensam, não, agora ele precisa que eu esteja todo dia lá para ensiná-lo. Às vezes é bom. E às vezes, irmãos, isso pode trazer até um prejuízo. É lógico que hoje, quando nós podemos, nós temos que sempre dar atenção. Não é só batizar e largar lá, ou anunciar o Evangelho e largar. Não, temos que dar atenção aos nossos irmãos. Mas, irmãos, eu confesso, eu já fui em lugares que teve irmãs que foram batizadas e ficaram lá. Porque é lugares que não pode entrar o cristianismo, mesmo porque o cristão sofre risco até de morte. Porém, quando você voltava lá, aquela pessoa estava mais crente ainda, e você ficava, mas como é que pode? Quem ensinou essa pessoa? Irmão, quando há sinceridade, o Senhor mesmo, Ele vem e nos ensina o que temos e o que não temos que fazer. E assim o Senhor está ensinando você e me ensinando. Ao invés de nós ficarmos preocupados com tantas coisas e preocupados com o que vai acontecer conosco, com o que vai acontecer nessa pandemia, claro que preocupamos, nós sabemos que tudo isso é difícil para o governo, para o país, para nós. Mas, irmãos, no momento vamos nos preocupar em falar de Jesus Cristo, mais do que falar em outras coisas, porque a respeito de Jesus Cristo, do Salvador, é um momento que temos que nos apressar. E a igreja está dormindo, irmãos. Eu me coloco também dentro deste contexto. Não quero dizer que eu também me sinto que estou fazendo muito pouco. Tem muitos que têm até vergonha de falar de Jesus Cristo. Tem muitos que têm até, irmãos, medo de falar de Jesus Cristo, que pode ser punido. Eu, quando cheguei aqui, entrei numa empresa e fui avisado que eu não podia falar das coisas de Deus. Eu creio que fiquei poucos dias naquela empresa, porque eu não aguento ficar sem falar nas coisas de Deus. Porque a gente que serve a Deus respira as coisas de Deus, irmão. Por mais que alguém nos condene, por mais que alguém nos ache que Deus não está conosco, as pessoas podem nos julgar da forma que quiser julgar. Porque o próprio Deus uma vez colocou no meu coração, não importa o que falam de ti, o que importa é o que você é para mim. Então não importa, irmãos, não tenha medo. Vai vir o sinal da besta, vai vir isso, vai vir mesmo, é verdade. Muitos líderes religiosos vão ceder, muitas igrejas estarão controladas pelo anticristo, é verdade. Mas o que eu tenho a ver com isso, irmão? Eu quero ser eu mesmo o templo do Espírito Santo, para cumprir o que está escrito, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas no coração daquele que ama a sua obra. Então, irmãos, prepara teu coração e fale sem medo de Jesus Cristo. Fale sem medo da salvação. Fale sem medo de qualquer tipo de represária. Por quê? Valerá a pena, naquele último dia, quando soar as trombetas, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarem primeiro, e os que estiverem vivos vão abrir e fechar de olhos, serem transformados, aí então você vai ver como valeu a pena. Ame
perdoe e tenha acima de todas as coisas a Deus, amá-lo sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus te guardará, te protegerá e será o escudo na hora que as setas do inimigo vierem contra ti. Deus te abençoe a ti e a toda a tua família, no nome do Senhor Jesus. Este canal é o canal de evangelismo, irmão Raul Simões. Tem poucos inscritos, irmãos, um canal pequeno, talvez alguém possa dizer que não tem conteúdo. Meu conteúdo é só Jesus Cristo. Você acha que é pouco? Então, eu estou te acusando. Mas se você sentir, passe esse vídeo para frente, assine, subscreva-se, para que outros possam ouvir o Evangelho. A minha intenção não é tirar ninguém de nenhuma denominação e nem ganhar nada. A minha intenção é ganhar almas para o Senhor. É o que o Senhor está querendo de mim. Por isso que eu faço isso, ok? Poderia estar fazendo outra coisa, mas eu faço isso. Você pode dizer, mas por que põe gravata? Eu gosto, é um costume, eu posso fazer de gravata, de camiseta, do jeito que eu sentir. Isso é um particular, né? O importante não é a roupa, não é o vestido, não é o calçado, não é o dinheiro. O importante é Jesus Cristo. O resto fica tudo aí, não é verdade? Um ósculo santo no teu coração. Saiba que eu te amo em Cristo Jesus e quero ver a tua prosperidade. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo, entre no teu quarto, peça para Ele fazer morada no teu coração e te mostrar o caminho que você deve seguir. Honra e glória seja a Deus, Deus seja louvado.